Vamos começar a gravação, então. O professor Rubens chegou, professora Ana Paula, um membro e meio interno aqui. Olha que legal. Temos... Tá bem baixo. Tem um pouquinho mais de volume, professor, no microfone? Deixa eu ver aqui se eu consigo mais. O nosso aqui, vê se no nosso microfone. Não, é. Nossa, o meu aqui está no máximo já em termos de volume. Eu vou tentar tirar o microfone e ver se a captação do notebook é melhor. Tá bom? Agora melhorou bastante. Melhorou? Então tá bom. Tá ótimo. Professor Rubens, temos aqui a professora Ana Paula e a Catarina, que está nos acompanhando hoje na banca. Então, mais uma vez, então, agradecer a disponibilidade do professor Rubens, né? É um prazer para nós ter a sua presença aqui. Acho que é a primeira vez que temos contato né, em bancas, em situações assim formais, mas a gente já vem conversando, né, trocando algumas ideias, eu e o Zépicas, sobre o teu trabalho, né, e foi muito interessante ter contato contigo já na pesquisa, né, então agradecer tudo isso, né, todo esse contato que já conseguimos até agora, agradecer a sua disponibilidade, né, e a possibilidade da gente, então, né, se conhecer a partir de um momento como esse, que para nós aqui é tão importante. A nossa universidade aqui tem um PPGA recente, né, um programa recente de pós-graduação, e estamos aí no 4º ano, né, de atuação, e por conta disso, então, nós estamos estabelecendo as nossas primeiras relações, né, então já agradecer de antemão, assim, a tua participação, tá? E agradecer também a participação da professora Ana Paula, que atualmente está em licença maternidade, mas a gente conseguiu uma folguinha com ela, porque a Ana Paula também já vem participando dos trabalhos da gente com esse tema, né? Há bastante tempo, já acompanha também o trabalho do Zépica há algum tempo, então importante para a gente a presença dela nesse momento aqui. Então, Zépica, vamos começar. Tu vai ter ali 20 minutos para apresentar, quando tiver 15 eu te aviso, tá? E aí a gente passa para as considerações da banca, tá bom? Perfeito, professor. Ouvindo? Tudo certo? Tá tudo certo. Estou ouvindo e vendo aqui sua apresentação. Bom, então, boa tarde de novo a todos, né? Agradecer a participação do professor Rubens, professor Ana Paula. Então, o nome do trabalho, nesse momento, ficou a influência do background dos empreendedores nas capacidades de inovação das empresas. Então, eu sou o Fernando Zépica, né? Orientando a professora doutora Lívia. Então, inicialmente, né? Só para a gente poder introduzir empreendedorismo como fator de geração de inovação é uma coisa nova, uma coisa que já vem desde os estudos de Schumpeter lá em 1930, na década de 30. E esse empreendedorismo ele vem caminhando, ele vem sendo estudado desde então com mais afinco, né? E a gente chega então ali pela década de 40, 50 nessa ideia de empreendedorismo como esse caminho para a criação de empregos e para o crescimento social. Fazendo um grande pulo, assim, para a gente poder focar realmente nas partes mais afins do trabalho, né? Na última década tem vários estudos voltados à pessoa do empreendedor. Então a gente deixa de falar um pouco de características, a gente deixa de falar um pouco de nascer com alguma coisa e passa a falar quem é essa pessoa do empreendedor, quem é esse empreendedor, a sua vivência. E é o que nos leva, na realidade, a essa ideia de background. Então, o entendimento do background do empreendedor, quem é esse empreendedor, essa lacuna de pessoal dele, né, ainda permanece como algo em aberto, algo a ser analisado pelas pesquisas que a gente apresenta no próprio texto, né, e na pesquisa. Então, esse primeiro eixo de análise assim seria o nosso
Nosso eixo, assim, essa força motriz do trabalho seria o entendimento do background do empreendedor. Quem é esse empreendedor? O que seria esse background? O que seria esses aspectos de atributos pessoais, de trajetória pessoal, de histórico pessoal, como alguns autores vão chamar, mas que a gente convencionalizou chamar de background. Esse seria o nosso primeiro eixo de análise. E a nossa ideia, então, é depois passar disso para analisar, então, como que esse background pessoal do empreendedor vai interferir na capacidade de inovação das empresas. Então, a gente tem esse segundo eixo de análise, que seria a capacidade de inovação. Então, as capacidades das empresas inovarem nos eixos. Oi. Professor Rubens? Oi, Então, estou ouvindo. Eu só não estou vendo vocês. Tá, vou passar. Estou me vendo e não estou vendo vocês. Ah, tá. Vou ajustar ali, peraí. Está enxergando agora, professor? Não, eu continuo só me vendo. Agora sim. Perfeito. Professor, então começamos com as suas considerações. Tá, joia. Eu quero começar agradecendo, viu, professora Lívia, e eu ia chamar de Errol, depois eu pensei em chamar de Fernando, eu vi que a professora Lívia chama de Zépica, então eu vou ficar com Zépica, né, já que é mais comum aí. Então, assim, quero agradecer demais o convite de vocês para poder participar, né, dessa banca de qualificação, e é legal saber que o programa aí é novo, e os programas novos, né, bem como os mais antigos também, essas redes que se estabelecem são fundamentais para a construção de conhecimento, para fluxo de alunos, para grupos de estudo. Então, assim, eu agradeço demais o convite e quem sabe aí pode estar se estabelecendo uma parceria. E, assim, eu queria falar primeiro sobre o trabalho em termos de impressões gerais, viu, Zépica? É o seguinte, eu tenho trabalhado ultimamente, eu acho que eu cheguei a comentar com você, eu tenho trabalhado com aprendizagem sensível, aprendizagem estética, que é uma abordagem, né, que nos estudos organizacionais foi introduzido pelo Antônio Stratti, e eu tenho procurado colocar o corpo como instrumento de coleta de dados em várias coisas. Então, por exemplo, quando eu estou lendo o seu trabalho, ele me causa muito boas impressões, por vários aspectos, assim, e eu estou falando de aspectos estéticos mesmo, e eu quero que vocês entendam aspectos estéticos não só com as categorias que a gente mais conhece, né, com as categorias estéticas de beleza, sublime, nada disso, mas com o aspecto de sensações que a gente tem quando a gente está diante de um trabalho. Quando a gente está diante de um livro chato, a gente sente sono. Quando a gente está diante de um livro interessante, a gente não quer que o tempo passe, né? Então, assim, eu quero dizer que diante do seu trabalho, eu me senti muito bem diante de um trabalho muito interessante, um trabalho muito bem escrito, dá para ver o seu cuidado em todos os aspectos, assim, coesão textual, coerência, a parte de formatação, eu encontrei poucos erros, assim, e isso também não tem problema algum, porque lá na dissertação, normalmente as pessoas pagam alguém para fazer uma revisão, então isso é bem tranquilo. Então, assim, eu fiquei muito bem impressionado com o seu trabalho. Então, eu sei que isso é um trabalho feito a dois, né, embora se diga que é um trabalho, que dissertação e tese seja um trabalho
muito solitário, na verdade, isso em parte só que é verdade, porque a orientação tem um papel muito importante nisso, né? Então, quero parabenizar vocês dois, viu, Zé? Porque você e a professora Lívia por esse trabalho. Então, assim, duas coisas que eu queria falar, assim, antes de entrar no pormenor dele. Primeiro, o tema. Eu achei de uma relevância incrível, assim. E a segunda coisa, a ousadia, assim, porque background, você que fez, né, a revisão sistemática, você viu que tem pouca literatura, é um tema recente, a literatura de empreendedorismo que discute aspectos, né, pessoais, aspectos ligados a perfil do empreendedor, etc., é muito psicologizada, não é? Então, assim, é quase que uma teoria de traços, né? Então, traços do empreendedor. E olhar aspectos históricos, quer dizer, pensar no empreendedor como alguém que é construído historicamente, né, que é atravessado por uma série de encontros, de desencontros, e que vão levá-lo, né, a pensar um dia, né, empreender e enfrentar, né, o mercado brasileiro, que não é um mercado favorável, né, para negócios. Então, eu acho muito mais interessante você partir por esse aspecto da construção histórica desses empreendedores. E outra é relacionar esse background com pouca literatura, você tentar relacionar com capacidade de inovação. Aí eu acho que é uma baita de uma ousadia. Eu acho que vocês vão ter um trabalhão muito grande para estabelecer essas relações. Você fala aí lá na sua estatística, né, o que você está pensando fazer, você não está pensando em multivariada, você está pensando em linear, eu não sei. Olhando o seu trabalho, a sensação que eu tenho quando eu chego no final e eu vejo os dois construtos separados, como você coloca, e você vai tentar estabelecer relação, eu não sei, talvez uma equação estrutural fosse até mais interessante para você tentar estabelecer aí os pontos de contato desses dois construtos. Imagino que vocês dois vão ter um baita de um trabalho. E dado a minha ferrugem na área estatística, eu não acredito que eu vá poder ajudar muito, mas eu posso dar uns encaminhamentos bem interessantes, assim como ideias para vocês. Assim, outro ponto muito alto é a sua revisão sistemática dos dois construtos. Eu achei muito interessante a maneira como você faz, o fato de você utilizar, né, aqueles autores lá que vão propor uma revisão sistemática, que a gente consegue enxergar aspectos muito interessantes da literatura e de como o tema tem sido tratado. Eu gostei demais. Eu acho que essa revisão sistemática de vocês, se vocês já não fizeram, ela merece um artigo. Não é? Vocês já mandaram para algum desses congressos que vão acontecer esse ano? SEMEAD, CEBEL, ENAMPAD, alguma coisa assim? Só para saber. Não, por enquanto não. A gente estava aguardando. Não. Não, mas essa parte teórica, eu acho que vocês não precisam aguardar, não. Ela está muito legal. Assim, as duas revisões temáticas estão boas. O que é preciso fazer agora é encontrar, né, estabelecer uma conversa entre os dois construtos e encontrar lacunas, direcionar a agenda de pesquisa, e aí você já tem o material todo para fazer. Dá um artigo muito legal, muito legal. Então, assim, talvez não dê tempo, mas olha, o SEMEAD está aberto até dia 15. Tem aí um pouquinho de tempo, né, para fazer. E é legal colocar isso e deixar que os colegas, né, dentro dessa área opinem, né, é muito legal. Então, assim, recomendo muitíssimo vocês já encaminharem alguma coisa nesse sentido, que eu gostei demais, e dá para perceber na leitura que articulações muito interessantes podem ser feitas, e essas articulações, elas podem ajudar você na introdução da dissertação. Estou pensando na introdução da dissertação. Por quê? Porque quando eu li a introdução do seu trabalho, a gente, quando lê uma introdução, a gente espera que a problematização vá levar você a afunilar, né, a se deparar com um problema de pesquisa. E eu só fui encontrar essa
essas lacunas, as coisas que me fizessem pensar e que me levassem ao problema de pesquisa, quando você está fazendo lá na revisão sistemática. Então, assim, na introdução eu não encontrei. Eu não sei se é uma questão do estilo, né, aí do programa, de fazer dessa forma, não sei. Mas eu acredito que você estabelecendo as lacunas que tem entre esses dois construtos, o que se pode depreender, né, a partir deles, você consegue colocar na sua introdução, né, pensando na dissertação, né, colocar na introdução algo que vai levar o leitor a quando se deparar com o problema de pesquisa, esse problema não simplesmente aparecer, né? Ele tá claro que ele é necessário e importante para a academia, né? Aquele problema posto, né? E aí eu senti falta na sua introdução, Zé, a questão dos objetivos específicos. Por que eu senti falta? Principalmente porque pode ser desafiador agora já dar alguns caminhos, alguns indicativos do que vai ser necessário para estabelecer essa relação. Porque descrever um e descrever o outro, você consegue fazer bem a partir da sua literatura. Você conseguiu até desenhar, né, um modelo de um deles, né, quando você está tratando lá do background dos empreendedores. Então, ok. Só que é hora agora, eu acho, de estabelecer algumas pistas de como estabelecer essas relações. E essas relações talvez sejam... talvez pensar em objetivos específicos possa ajudar nesse sentido, aí, nessa direção. Então, assim, pensando em termos de dissertação, em termos de trabalho que você vai ter, eu acho que o referencial teórico, dadas a revisão sistemática que você fez e a maneira como você organizou o texto, eu, sinceramente, eu não acrescentaria, eu não me preocuparia com acréscimos que pudessem, sei lá, por acaso, ser relevantes, porque o que você tem de um construto e de outro já é possível você analisar, vai te ajudar a analisar os dados, a construir o seu modelo e a buscar fazer uma leitura, né, do estabelecimento dessas relações aí. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Que, é raro, algumas vezes a gente encontra um referencial teórico adequado, e eu diria que o seu está adequado. É claro que a gente, como diz, na dissertação e tese, a gente não termina, a gente não acaba, a gente larga, né? Porque toda vez que a gente volta, a gente sente o desejo de acrescentar alguma coisa. Você vai se deparar com alguns autores, né? Alguns periódicos podem lançar, né? Alguns journals podem lançar alguma coisa sobre isso e você vai querer acrescentar. Mas eu não consegui enxergar a necessidade de você acrescer, né, alguma coisa, falar assim, não está relevante, precisa de algo mais. Eu não consegui achar isso. Eu fiquei tentando, mas não confesso que eu não consegui. E aí eu vou falar um pouco da sua metodologia, que eu acho, principalmente em se tratando lá da sua terceira etapa, né, eu acho que aí é que está o maior desafio. E antes disso, eu queria só que você me respondesse por que na página 66 você estabelece lá que vai fazer proposição de planos. Eu só queria que você me explicasse, porque eu não consegui entender pelo texto. E talvez você falando, para mim, fique mais claro. Eu só abri a página 66 aqui, professor. Isso. Tá, a gente trabalhou proposição de planos. Tá, porque o que acontece? Nesse primeiro momento, o que se pensou... Aí eu não estou falando do texto, falando um pouco de mim, né, da ideia. A ideia, inicialmente, ela surgiu numa conversa informal com a professora Ana Paula, que ela apresentou um trabalho que ela estava trabalhando de controle gerencial, que era o background de quem trabalhava nos hospitais, então, que até eu acabei citando no trabalho. Então, primeiro foi daí que chamou a ideia, o meu interesse de pesquisa. E eu tentei, então, atrelar a ideia do background dos empreendedores, né, com tomada de decisão nas empresas incubadas. Então, a ideia da proposição de plano seria tentar direcionar quem for fazer a seleção
ou futuramente quem vai trabalhar com as escolhas. Então a proposição de planos é tentar montar uma maneira de tu conseguir facilitar a escolha através do background pessoal para quem vai ser incubado depois, através da pesquisa empírica. Seria mais ou menos isso. Eu recomendaria muitíssimo, assim, ouvindo você, né, que eu acho que vai ser um desafio a mais, além do que você já vai ter, o desafio teórico de estabelecer relação entre nessas duas ideias aí. Por quê? Porque eu imagino proposição de planos quando você tem um diagnóstico claro, né? Quando você tem um diagnóstico claro de uma situação, de um problema específico, a partir dali você faz uma proposição de planos. E é provável, dado ao esforço, eu acho, teórico-metodológico que você vai ter, né, de fazer essa ligação, essa relação, você não tenha tempo suficiente para trabalhar com proposição de planos. Aí eu acho que seria uma ousadia até muito maior, assim. Talvez aí você, né, aí eu deixo para vocês dois aí, né, você com a sua orientadora, você pensar nisso. E eu estranhei, falei, caramba, ele ainda vai propor planos? E aí na sua resposta, Zépica, eu reparei uma coisa, que não está no seu trabalho, mas você expressou agora. Você colocou uma variável mediadora entre background e capacidade de inovação. Você acabou de falar de tomada de decisão. Que isso não está no trabalho, né, com clareza. Eu não sei se vocês já, depois que a gente entrega a qualificação, a gente fica pensando e continua conversando com a orientadora, né, e vocês chegaram a pensar desse como sendo o ponto de ligação entre o agente e a estrutura, né, porque o seu trabalho, a forma como você organiza, né, você usa lá o pessoal da Resource Based View para pensar capacidades, ok, e aí você tem um modelo claro, né, do Zauslack, né, que propõe 4 dimensões, ficou perfeito, e você tem de um outro lado que você está colocando de maneira separada o agente, né? Só que você não vai tomar a comunidade analítica o agente, mas o background dele, né? O background é que você vai efetivamente analisar e tentar entender como que esse background afeta a capacidade de inovação. Só que você está colocando uma mediação, você acabou de falar, a tomada de decisão. E talvez não seja essa a única forma de mediação entre essas duas coisas. Porque, repara, desde a virada das práticas nos estudos organizacionais, vocês devem estar acompanhando isso, né? Normalmente na disciplina de teoria das organizações, a gente acaba tratando dessas questões. Desde a virada prática, há uma conciliação entre essas duas... entre esses dois lados da mesma história, né, que é agente e estrutura. De certa forma, você mantém essa dicotomia no seu trabalho, está muito clara essa dicotomia, né, ela está posta, porque você coloca de um lado o agente, de outro lado a estrutura. Então, se você está estabelecendo de maneira separada, você tem que encontrar mediações para dizer, olha, como que eu vou entender, compreender o impacto? Na ação desse empreendedor sobre o negócio, né? E aí vem uma outra questão. Os seus estudos vão ser feitos, né? Você vai tomar como campo as incubadoras, não é? E aí eu fiquei pensando numa outra coisa, Zé, porque é o seguinte, será que a incubadora, o tipo de incubadora, também não vai ter uma relação muito grande com os tipos de inovação? Então, por exemplo, se você tem uma incubadora de base tecnológica, é muito provável que você vai encontrar, ligando lá com o modelo que você está usando, coisas do eixo tecnológico. É muito provável, não estou falando que isso vai acontecer. Se você tem incubadoras tradicionais, e eu estou falando isso porque eu estou acabando um projeto agora com o CNPq Sebrae, que eu estava orientando agentes locais de inovação de micro e pequenas empresas, e que são, por ser micro e pequenas empresas, 99,9% desses negócios eram negócios tradicionais. As inovações que aconteciam, elas estavam todas ligadas ao eixo de negócios.
né? Você não encontra, a gente não conseguiu encontrar e nem estabelecer nenhum tipo de inovação para aquilo que você considerou aí de eixo tecnológico. Então, eu não sei se o tipo de incubadora, eu não sei quais são as incubadoras, né, ligadas às universidades aí do Sul, nem quantas são, né, eu não sei. Me ocorreu isso, eu falei, poxa, se eu estou numa incubadora, por exemplo, de negócios sociais, será que isso não impacta no modelo? Não sei. É só para você pensar um pouco aí. E aí, eu chego à sua proposta de estudo, que eu acho que é uma proposta, assim, mega ousada, e que eu não consigo enxergar. Eu lendo e tentando enxergar, eu falei, tudo bem, eu tenho como você vai lidar com pequenos negócios, né, negócios nascentes em incubadoras, aí eu não sei se eu perdi isso no seu trabalho, você podia me responder também. Você vai lidar com empresas já constituídas dentro de incubadoras ou empresas que ainda estão no ambiente de incubação? Não está definido isso, professor. Então, por quê? Porque as empresas em ambiente de incubação, você já deve ter acompanhado algumas. É muito difícil você conseguir enxergar aquilo que está acontecendo na estrutura, porque a estrutura está em formação. É uma fase do negócio onde o empreendedor e o negócio não têm fronteiras definidas. É muito difícil você enxergar as capacidades de inovação, já que você está pensando em capacidade de inovação de negócio, você enxergar aquilo tomando estrutura, tomando rotinas, entendeu? Porque vocês conhecem o ambiente de incubação, é uma loucura, é uma correria, os empreendedores tentando encontrar, captar recursos, eles não têm uma estrutura definida, às vezes entram com sócios, não estão muito bem estabelecidos os papéis entre esses sócios. Então, eu acho mais interessante vocês trabalharem, se for trabalhar em ambiente de incubação, com aquelas empresas que estão mais maduras, aquelas que já estão quase saindo do ambiente de incubação, né, que já estão maduras para entrar no mercado. E aquelas que, se for continuar com essa ideia da incubação, aquelas que já estão amadurecidas, né, ou seja, que já foram para o mercado, já estão fazendo negócio, porque aí você consegue enxergar uma organização mais estruturada, com rotinas mais bem definidas, né, com estruturas mais claras, fáceis de enxergar. E eu estou falando de estruturas aí, tomando estruturas como entidades, com a maneira como você tomou no seu trabalho. Então, não sei se o ambiente de incubação seria o melhor lugar para buscar isso, principalmente por causa da capacidade de inovação. Sobre backgrounds empreendedores, não. Tanto buscar empresas de mercado quanto de incubação, você consegue enxergar isso, porque, né, o que levou o sujeito até tomar aquelas decisões, né, de empreender. E aí eu reparei assim, você não tem uma escala ainda, né? Que você vai falar que não tem ainda, né? Rapaz, vai ser um mega desafio, porque você vai ter que ter construir uma escala a partir dos autores ali, você vai ter que testar essa escala, caramba, e aí, sem ter muito claras quais são as variáveis mediadoras aí, não é? E aí, eu queria recomendar muito, muito mesmo, porque como eu estou enferrujado em estatística, já faz algum tempo que eu acabei me apaixonando pela pesquisa qualitativa e entrei de cabeça nisso, sabe? Eu tenho um grande amigo lá na Universidade Mackenzie, que ele é um cara muito, mas muito, muito fera em equações estruturais, que é o professor Bido. A Lívia deve conhecer ele. Então, assim, por quê? Porque eu acho que você precisa, junto com a Lívia, junto com outros colegas, eu estou falando isso, Lívia, com toda liberdade, porque aqui no nosso programa,
A gente estabelece coorientação, colaboração entre orientadores. Aqui, como diz aqui, parece uma rave, sabe? Uma rave acadêmica. Ninguém é de ninguém. Aqui a gente tem muito essa possibilidade da gente buscar articulação entre colegas, inclusive colegas de outras universidades e até universidades de fora, né? Que às vezes acontece aqui também. Então, por quê? Porque como... Só para na verdade, acho que é por isso que a Ana Paula está na banca, né? A gente faz essas relações. Na verdade, a Ana Paula tem algumas publicações atualmente com o professor Bido, né? Então, já vem trabalhando com ele há algum tempo e todo o nosso eixo aqui de equações estruturais está na mão da Ana Paula. Excelente, excelente. Então vocês estão em boas mãos. É super importante. Tá cortando aí. Então, assim, eu tenho mais preocupações nesse sentido. E não é preocupação no sentido de que não haja, usando a sua própria linguagem, não haja capacidades aí. Não é essa a minha preocupação. Minha preocupação é muito com o tempo mesmo, que eu sei que mestrado é uma corrida curta. Não é? E aí vai chegando para o final, o gás acaba, né? O cansaço mental, físico, emocional, né? Chega, e aí é a hora que a gente precisa dar um sprint maior. Né? Então, assim, então vou deixar aí para a professora Ana Paula, né? Então, talvez te ajudar mais nisso, que eu, sinceramente, eu não consigo. Eu só consigo sentir frio na barriga, sabe? Olhando esse seu desafio aí. Tá bom, Então, assim, eu te agradeço demais e espero, né, ter contribuído, e eu continuo com abertura para que vocês, em querendo, né, contato posterior, assim como a gente teve contato, né, anterior, eu fico aberto aí para contatos posteriores, tá certo? Para a gente continuar aí essa articulação. Pode me usar e abusar isso a hora que quiser, tá bom? Professor, muito obrigada. Acho que tem várias considerações super relevantes, importantes para nós, e acho que todas elas estão fazendo a gente ficar bem consciente assim, do tamanho do problema que nós temos na mão agora. Eu acho que esse momento da banca também vai ser crucial para a gente fazer algumas definições, inclusive, né, desse trabalho, e acho que te escutando a gente já pensou aqui rapidamente também algumas coisas importantes a serem feitas, né? Vamos passar para a professora Ana Paula e depois a gente então termina. Queria cumprimentar o professor Rubens, dizer, né, que é um prazer participar de uma banca, não o conhecia ainda. Tá? Agradecer o Zé pelo convite. Eu não estou ouvindo mais. Ana, seu microfone acho que desligou. Então, em linhas gerais, eu concordo, né, com as observações, né, já levantadas pelo professor Rubens, tá? E vou tentar, né, adicionar alguma coisa a essa conversa, digamos assim. O que eu concordo, assim, a questão que ele observou com relação à revisão da literatura. Eu acho que o capítulo 2 de vocês, né, considerando, né, os desafios que vocês têm em termos metodológicos, eu diria que o capítulo 2 é um capítulo que não deve tirar mais o sono de vocês, é uma etapa vencida. A introdução, eu ainda investiria um tempo nela, sabe? Eu acho que se vocês manterem, né, se a proposta for mantida, eu penso que falta explorar um pouco da conexão entre o background e entre a questão da capacidade de inovação. Acho que, em outras palavras, o professor disse isso também, né, quando ele falou da questão da problematização, que ela não está muito clara. E acho também que talvez a própria questão de pesquisa pudesse ser revista e os objetivos específicos. Tá? Eu acho que da forma como o trabalho está construído, como os objetivos estão descritos e como a metodologia está descrita, em alguns momentos eu acho que a gente não consegue perceber claramente qual é, como que vocês pretendem fazer esse trabalho, né?
E em alguns momentos, a terceira fase, né, a próxima fase agora, ela não ficou muito clara para mim que ela aconteceria no trabalho. Para mim, ela ficou nas entrelinhas porque eu primeiro que senti falta do instrumento, de como que vocês dariam forma àquilo. E também porque o que vocês fizeram já é bastante coisa, né? Eu diria assim, como o professor já comentou, né? Então, vocês já têm uma caminhada, vocês já têm um produto bastante significativo. Então, eu investiria um pouco nisso na introdução, e eu acho que na introdução, além disso, dá para reforçar um pouco mais a questão, dá para valorizar um pouco mais o trabalho, tentar vender ele um pouco melhor, sabe? Eu acho que tem alguns momentos, eu depois posso te deixar, eu ainda sou do papel, né? Então eu fiz algumas marcações, posso deixar contigo. Tem um momento em que vocês falam que a capacidade de inovação ela precisa ser entendida para além do processo, para além, e aí eu acho que dá para reforçar assim, ok, mas por que é importante entender esse além, sabe? Então tem alguns pontos aqui que eu marquei para de repente vocês melhorarem. Pensando então no produto da revisão da revisão que vocês fizeram, né? Quando vocês chegam no resumo dos modelos de inovação, lá no final da seção 2, tá? Vocês apresentam uma tabela e que é, digamos, né, é o produto da revisão sistemática, e eu acho que algumas coisas poderiam ser mescladas, né? Eu acho que houve um esforço de tentar ilustrar quais foram os resultados, mas vocês têm, por exemplo, assim, características de modelos que têm terminologias diferentes, mas que significam a mesma coisa, né? Então, por exemplo, assim, quando vocês exploram o eixo negócios na capacidade de administração, vocês criam lá a categoria organizacional, e indicam que teve 4 recorrências, e indicam também que teve a categoria organização, que teve 1 recorrência. Então, no fundo, isso é a mesma coisa dita de outra forma. E eu acho que, já que vocês fizeram todo esse esforço da revisão sistemática, eu acho que algo a ser adicionado já resume isso logo e já mostra para o leitor uma coisa mais enxuta, né? Que seria 5 ocorrências com a questão organizacional. E tem outras opções de mesclas que podem ser feitas, tá? Sobre o background, eu não tenho, fiquei, né, acho que talvez da mesma forma que vocês, fiquei bastante satisfeita em ouvir, né, as palavras do professor Rubens. Eu sou suspeita para falar, né, é um tema que eu gosto bastante. A gente estava começando a explorar ele numa outra vertente, mas é algo que eu gosto muito, tá? E aí depois eu acho que o fundamental e o que me preocupa bastante, né, e acho que ao professor Rubens também, é falar sobre os próximos desafios, tá? Eu acho que, assim, pensando em metodologia, né, em como isso foi operacionalizado, a revisão sistemática da literatura, que foi a primeira etapa, eu acho que é muito bacana que vocês tenham feito. O único retoque que eu daria é esse, né, de tentar apresentar algo um pouco mais resumido, tá? Vocês colocam lá a segunda etapa, né, onde vocês apresentam as entrevistas exploratórias. Eu acho que isso precisa ser um pouco mais detalhado, né? Eu não sei se a intenção é deixar assim como está, ou se é questão da pressa para entrega. Mas como é algo que já foi vencido, eu acho que precisa ser um pouco mais detalhado, tá? Ainda que tu tenhas declarado lá no apêndice que tu chamou, né? Ainda que tu tenhas declarado lá no apêndice que as pessoas autorizaram que elas fossem identificadas, tá? Eu não acho que não tem necessidade de fazer isso, e eu acho que depois, né, um futuro leitor, sabendo que quem disse isso foi o Rubens, sabendo que quem disse isso foi a Ana, ou quem disse isso foi a Lívia, talvez a gente acabe colocando pesos diferentes ao discurso do Rubens, porque é o Rubens, ou da Ana, porque é a Ana, da Lívia, porque é a Lívia. Então, eu acho que é importante que tenha havido um trabalho com todas as preocupações de ponto de vista metodológico, tá? Isso precisa ficar declarado. E feito isso, eu né, omitiria a identidade das pessoas, declarando naturalmente um pouco do currículo delas, né? Não está entrevistando, né, uma pessoa que não tem relação com o campo que está sendo estudado. Mas acho que isso poderia ser suprimido, tá?
Então, acho que na seção 4.2 da metodologia ali poderia ser detalhado um pouco mais de toda essa etapa. E de toda essa etapa, que aí é algo que que é algo que é muito rico, né? Porque o produto que vocês tiveram dessas entrevistas, que inclusive já é um pouco dos resultados de vocês, tem muita coisa bacana. E eu acho que é o produto, digamos assim, que vai servir para que vocês possam mensurar o background do empreendedor, né, o background pessoal. Pensando nisso, né, nos desafios que vocês têm, uma coisa que eu me pergunto é se não seria o caso, de repente, de vocês deixarem a exploração dessa relação para uma outra oportunidade e talvez trabalhar só com o background, e aí talvez porque é uma preferência minha, ou né, talvez trabalhar só com capacidade, mas enfim, eu acho que a caminhada que vocês têm me preocupa, assim, né, o tamanho da caminhada e o tamanho do tempo que vocês têm. Isso porque, acho que já antecipando, né, uma resposta que desse para o professor, vocês não têm muito ainda o como mensurar isso. Né? Vocês têm, né, essas entrevistas foram muito ricas, vocês conseguiram extrair uma série de orientações, de direcionamentos, mas assim, vocês construíram as hipóteses e a gente não tem ideia de como que vocês pretendem mensurar essas hipóteses, né? Esses construtos para conseguir. E eu acho assim, né, quando vocês falam, por exemplo, assim, né, a primeira hipótese que trata do background, né, os aspectos familiares, vários elementos, né, influenciam o background pessoal dos empreendedores. Então, vamos pensar na primeira hipótese, né, os aspectos familiares influenciam no background pessoal dos empreendedores. E aí ela é desdobrada em a criação familiar influencia, os incentivos familiares e ter um empreendedor na família. Como tu não tem mensuração para isso ainda, eu fico me perguntando, tá, como será que esse cara pretende mensurar isso? E aí eu queria te perguntar assim, ó, tu consegue me responder como que tu descola criação familiar, que é a hipótese 1A, de incentivo familiar? Então tu tem duas hipóteses, não me diz como tu pretende mensurar elas, mas qual é a diferença a forma como eu fui criada, isso não é um reflexo, isso não é incentivo também. Então, eu acho que as hipóteses, elas estão um pouco confusas para mim, eu tenho dificuldade de entender, né, e acho que vocês vão ter dificuldade de colocá-las em prática, né, de operacionalizar. Tá? Então, acho que isso precisa ser mais trabalhado, precisa dar uma enxugada, assim. E, assim, ó, uma preocupação muito grande que eu tenho com essas hipóteses do background é assim, ó, esses vários elementos lá que emergiram das entrevistas, elas influenciam o background ou elas são o background? O que tu pensa sobre isso? Isso eu queria te ouvir. Foi uma pergunta que vou confessar que me pegou de surpresa, assim, porque a gente estava analisando o background e a pergunta sempre foi direcionada, influencia no background e não o que tu acha que constitui o background. Mas olhando montado dessa maneira, eu consigo te entender e acredito que poderia sim ser o background dividido nesses 6 eixos que a gente colocou ali nas hipóteses. E até respondendo a tua pergunta anterior também, né? Quando tu fala de criação familiar, de incentivo familiares, isso é um reflexo, as hipóteses foram montadas muito nos reflexos das entrevistas. Então, quando falam assim de criação familiar, me falavam em criação para assumir risco, criação para deixar a criança brincar mais livremente, ou para deixar a criança cuidar mais do brinquedo. Então, isso é um reflexo mais subjetivo que veio da entrevista. Aí, quando fala de incentivo familiar ao empreendedorismo, pai, eu vou ser empreendedor, nossa, que legal, vai, filho. Ou, pai, eu vou ser empreendedor, nossa, que horror. Sabe? São reflexos que vêm da subjetividade da entrevista. Claro, talvez tenha sido um pecado meu, porque como está muito envolvido com a entrevista, eu não percebi que isso poderia criar... Na verdade, assim, ó, eu acho que não é questão do pecado. Eu acho que a entrevista, né, é muito rica e acho que é um esforço
que a gente faz ao tentar construir hipótese, porque aqui tem uma pegada psicológica que foge da tua formação, entendeu? Então, para a gente, né, que é, no caso, administrador, é muito complicado a gente dizer o que é incentivo, o que é estímulo, o que tá entendendo? Então, assim, não é uma crítica, eu só tô alertando, só tô te provocando, que eu acho que vai ser difícil mensurar isso. Como, claro, tens as entrevistas na cabeça, se tu conseguisse talvez formalizar, mostrar, né, num instrumento de pesquisa, que o que tu queres dizer com incentivo é essa prática, ou talvez uma escala, né, talvez mensurar isso apresentando algumas suposições e pedindo para o respondente se posicionar, talvez fosse uma saída. Mas eu acho que, assim, eu creio que vocês vão precisar de bastante tempo para fazer isso. E lembrando que vocês vão precisar fazer isso para o background e também para as capacidades, me preocupa um pouco a questão, né, do prazo que vocês têm para dar conta. Tá? E aí a questão que fica é essa, assim, né? Essas coisas influenciam ou essas coisas, elas são o background? Então, do ponto de vista metodológico, eu acho que vocês fizeram a tarefa de casa muito bem feita, sabe? Identificaram um tema, né, que tem pouca pesquisa, tá? Construíram uma primeira fase exploratória, já tem vocês têm um norte do que precisa ser perguntado, e eu acho que agora vocês podem partir para essa terceira fase dos questionários, conversar, eu digo, mas, né, obter, né, um levantamento de dados com essas pessoas, trabalhar uma questão mais quantitativa, mas de repente ficando só no background, de repente tentando só buscar, né, isso, criar né, uma fase quantitativa, agora é volume, né, nesse sentido. Eu acho que essa seria, assim, acho que minha grande contribuição, assim, para vocês pensarem. Então, as duas coisas, se isso influencia ou se isso é o background, e se talvez não fosse mais, né, o professor falou várias vezes em audacioso, eu acho que foi o termo que o professor Rubens usou, né, ousadia, né, ousado, né, então eu acho que talvez de repente isso podia ficar para uma segunda fase, talvez, né, da tua trajetória acadêmica num outro momento, tá? Uma tese, né, Ana Paula? Olha aí, tem um professor da UFES aí para me chamar para tese. Não, mas saindo da brincadeira e falando sério, assim, em algum momento isso me ocorreu, professor, assim, ó, quando o trabalho estava indo mais para as vias finais, assim, eu comecei a perceber, meu Deus, eu tenho dois gigantes a serem trabalhados aqui dentro, que é o background e que é a capacidade de inovação, né? Quando comecei a trabalhar background era uma coisa na minha mente. E de repente a gente começou a analisar, começou a estudar, começou a explorar, foi para as entrevistas, o background se desenhou nesse formato das hipóteses e eu percebi, meu Deus, isso é muito maior. E eu poderia dedicar um tempo maior para testar esse background, para mostrar esse background, mas, claro, tinha todo o eixo de capacidade de inovação desenhado, tinha todo esse segundo eixo, né? E ficou aquela coisa, vamos atrelar, não vamos tirar esse outro pedaço. Mas aí na tua fala ficou bem clara essa questão, quem sabe a gente foca no background. E puxando algumas coisas da fala do professor Rubens, eu entendo também que ele também deixou isso meio implícito em alguns momentos, assim, que são duas coisas. O outro microfone. Mas seria isso, assim, eu fiquei realmente com a pulga atrás da orelha, acho que a minha orientadora vai ter que ter paciência aí pra gente conversar. Zé, a Ana falou um negócio aí que é interessante, eu não tinha me atentado, eu estou olhando o seu modelo e olhando as hipóteses, né? De fato, o tempo inteiro nas hipóteses, você trabalha com influencia, né? Então, assim, você não está considerando esses aspectos como o background, mas como, pensando em competência, seriam os recursos da competência, né? O que forma o background seriam essas coisas, como recursos. Então, se for isso, eu acredito que a sugestão dada aí é perfeita, porque você, no seu modelo, isso fica claro, né? Você tem uma série você tem aí seis dimensões aí, e ao centro, né, você tem o background, e imaginando que tipo de impacto, né, que tipo de influência cada uma dessas questões, né, os aspectos familiares e tal, como que elas influenciam. De fato, eu ficaria com isso aí, rapaz. Eu ficaria menos preocupado com você, sabe? Eu acho que você vai poder dormir melhor.
tirando o desafio de tentar ligar esses dois construtos gigantes aí. Eu acho que, assim, pensando, né, até para te deixar, assim, para ficar mais claro para ti, já que, ainda que isso não fique formalizado no trabalho, eu acho que a relação entre esses dois gigantes, eu acho que é um esforço teu, né? É algo que tu tentastes fazer e é algo que a gente pode pensar, a gente pode conversar sobre isso, ainda que isso não fique formalizado no teu trabalho, tá? Então, mesmo que vocês abandonem essa ideia, eu acho que só para, assim, o que eu consegui captar da tua ideia e que talvez tu não tenhas conseguido expressar, que o que tu querias dizer é que os aspectos familiares influenciam na capacidade de inovação. O lugar de nascimento influencia na capacidade de inovação. A educação influencia na capacidade de inovação. E se essas hipóteses fossem confirmadas, tu chegarias à conclusão que sim, que o background pessoal influencia na capacidade de inovação. Porque essas coisas são o background, entendeu? Só que tu não vai perguntar para as pessoas, o background influencia? Não, o background é um construto, ele não pode ser medido diretamente. Então tu fizeste as entrevistas para identificar uma série de elementos que são o background. E aí depois, lá na capacidade de inovação, uma coisa que eu achei preocupante nas hipóteses é o predominantemente. Eu não sei porque em vários momentos tu fizeste uso desse termo, não sei se tu... Como que tu pretenderia testar isso, né? Porque tu disse assim, uma coisa, tá? Não importa que construto é, mas pensa na hipótese, né? Tu está dizendo lá, capacidade de inovação do tipo 1, do tipo 2, mas assim, tu está dizendo assim, alguma coisa é predominantemente gerada por empreendedores cujo background. Então, na verdade, a hipótese é, alguma coisa é gerada por alguma outra coisa, vai confirmar ou tu não vai confirmar. Mas o predominantemente, eu não sei por que ela estaria aqui na hipótese. Não sei se tu viu... Só respondendo, né? Quando eu desenhei essas hipóteses voltadas à capacidade de inovação, a ideia seria, no final, né? Isso aí é uma coisa que eu conversaria com o meu orientador até depois, trabalhar isso no formato de IPAGRID. Não sei se tu conhece a metodologia do IPAGRID. Ele colocaria ali 4 quadrantes, né? Onde... Tá ouvindo, professor? Tô ouvindo. Então seria a ideia de montar 4, e claro, isso pensando na capacidade de inovação, que agora fiquei com a pulga atrás da orelha, né? Mas a capacidade de inovação que se quebraria em 4 eixos dentro desse gráfico, e nesse gráfico então as capacidades familiares, os aspectos familiares estariam em algum desses eixos baseado nas entrevistas. Então nós teríamos indicadores mais voltados assim, uma tipologia, operações, familiar, aí vai para a parte transacional, entende? Uma criação mais solitária, não sei. São coisas assim que me ocorrem agora, mas a ideia seria essa. Bom, gente, mas então tá. Então, mais uma vez eu agradeço a oportunidade, né? Foi um prazer conhecer o professor Rubens, né? E bom que as nossas, né, sugestões estavam sintonizadas para não confundir ainda mais, né? Os época, mas agradeço a oportunidade. Então, agradecer aos professores, né, pelas considerações. Eu acho que tem uma discussão a ser feita, assim, por nós, né, a partir do que eles colocaram, e acho que algumas coisas a gente já sabia, né, e a verdade é que queríamos exatamente escutar pessoas que estão ligadas de alguma forma a esse trabalho para que a gente pudesse tomar as melhores decisões, né. Pessoal, por formalidade do PPGA, vou pedir para a plateia que nos acompanha nos dar uns minutos, que a gente precisa conversar com o professor em particular, sem a presença da turma. Para o Zépica também, a gente já retorna.